Então vamos continuar a história. Essa é a parte 2 de 3 no total, então caso não tenha visto a parte 1, confira nos cards acima. Continuando, Shiga, que havia traído os piratas, continua seu plano com Leon. A notícia se espalha entre os jogadores, com diversos comentários, pois a guilda dos piratas era muito conhecida e odiada pelos jogadores do jogo. Pico e Ti ficam chocados ao saber da expulsão de Pico da guilda. Pico vai imediatamente ao encontro com Shiga para saber o que havia acontecido. Enquanto isso, Leon explica que ele queria amava o jogo mais do que qualquer e queria eliminar as impurezas do jogo, enquanto Shiga apenas queria o pássaro negro pelo fato da recompensa de 300 milhões de ienes, e se aproveitou dos piratas para conseguir. Logo Pico chega enfurecida, e manda Shiga se explicar. Ele zomba dela falando que o plano dele tinha dado certo, e tinha conseguido confiança propositalmente e se aproveitou da obsessão dela pelo Iti, mas sumiria do jogo, quando conseguir o dinheiro da recompensa. E ainda agradece ela ironicamente por ter confiado nele. A reação dela o surpreende, pois ela diz que isso é culpa dela, e que não precisava deixar o jogo, que era para ele continuar jogando o jogo Planet e se divertindo, mas ele começa a rir dela, e fala que o que importa para ele são mulheres e dinheiro. Então, Iti aparece e tenta defender Pico, mas comicamente ele perde na discussão. Enfurecido ele golpeia o navio flutuante e o Shiga. Então Iti diz para Pico que ele entrará para a guilda dos piratas. Pico esboça um grande sorriso, pois ela havia revelado que tinha fundado a guilda dos piratas para Iti. A cena corta para Arima e Kamuro, onde eles estão conversando. Kamuro fala que respeita muito ele, e que jogadores do mundo todo se divertem com o jogo dele, mas ele refuta dizendo que não merecia respeito, e que aquele mundo não era para os jogadores se divertirem, e manda ela cancelar o prêmio de 300 milhões, pois mais jogadores iriam morrer. Continuando na queda do navio, Leon consegue parar o navio no ar com seus poderes, então Pico e Ti conversam, e Ti conversa explicando como será a guilda deles dois, que não precisava de vários membros, uns 3 ou 4 de confiança eram bons para começar. Pico se emociona e começa a chorar. Pico chama alguns membros do piratas que tinham sido expulsos por Shiga, então Shiga aparece com uma armadura. A armadura essa que todas as guildas tinham e os líderes de guilda podiam usar. A armadura continha o poder somado de todos os membros da guilda. Então nesse momento Shiga estava muito poderoso, então Iti parte para cima de Shiga. Paralelamente o Arima pelo computador ver que Iti está lutando, então ele questiona Kamura do porquê que ele está logado, pois havia mandado ela bloquear o login de Iti, Mai do A. Ela responde que havia bloqueado e pede desculpa, então Arima diz que tem que proteger a família Kabane, pois ele era o líder, então ele loga no jogo. Enquanto isso Iti ainda está lutando contra Shiga, ele consegue usar um poder em Shiga que o deixa paralisado por alguns momentos. Diante de Pico, o Iti fala que ela deve estar com muita raiva, mas ela responde que não. Ele a questiona o porquê. Pico fica pensativa. Em seus pensamentos ela diz para ela mesma que não está com raiva pelo fato daquilo ser apenas um jogo, que não tinha desistido da realidade como Iti, mas Pico não tem coragem de falar isso para ele. Ela continua a pensar. Continuando em seus pensamentos, Pico diz que queria muito encontrá-lo. Nessa hora começa a passar lembranças inventadas de Pico, de como eles iriam se encontrar, que eles se encontrariam na estação, tomariam café, falariam sobre vários assuntos. Caminhariam juntos, até mesmo ficariam juntos. Essa era a vontade de Pico. Ela de alguma forma queria que Iti conseguisse ver que ele não poderia ignorar a realidade por completo. Depois de sair de seus pensamentos, Pico diz para Iti que tem um jeito de acabar com Shiga, e que era para deixar com ela, pois destruindo a bandeira que tem dentro da guilda, isso faria que a guilda seja extinta. Iti consegue perceber os pensamentos de Pico, então quando ela começa a ir para dentro da guilda, ele fala para ela que se o apego dele fosse apenas por gostar do jogo, ele teria encontrado ela há muito tempo, e decidiu morrer nesse mundo, porque o mundo real é uma merda, mas que nunca esqueceu o mundo real. Pico meio emocionada começa a correr para dentro da guilda, e fala que vai acabar com isso. Chegando na guilda, ela se depara com Shiro, que estava ali parado esperando ela com um olhar bem sério. Nesse momento começa um flashback sobre a vida de Pico, onde ela aparece em sua casa, com um olhar de tristeza a todo momento. Ela avisa a mãe que está saindo. A mãe dela logo se mostra uma pessoa completamente controladora. Ela pergunta quantas horas serão de aula, que horas ela irá voltar, e que volte direto para casa. Nesse momento é revelado o nome de Pico. O nome dela é Hinako. Em uma cena onde Hinako está no telhado, em meio aos seus pensamentos,
Ela pensa em como sua mãe nunca deixará ela ser feliz, que faz de tudo para mantê-la controlada, mas o único lugar onde ela não pode controlá-la é no mundo de Planet. E novamente ela mostra desejo em encontrar Iti. Em seguida ela parece se preparando para ir embora, quando suas amigas chamam ela para ir juntas, mas ela inventa uma desculpa para não ir. Voltando para casa, ela avista um gato, que a faz lembrar de Iti, e corre atrás do gato. Nesse momento as amigas que haviam chamado ela anteriormente, se deparam com ela, e a chamam de novo para sair com ela um pouco. Hinako acaba aceitando dessa vez, ela vai com as amigas e acaba se divertindo muito. Nesse momento ela lembra de Iti, e lembra que apesar do mundo real ser repleto de dores, existem momentos como esse. Chegando em casa, sua mãe a recebe com ignorância, pois não havia chegado no horário certo, e não tinha atendido as ligações. Elas discutem e sua mãe acaba dando um tapa nela, mas ela continua confrontando sua mãe, falando que ela não ia ser controlada. Então Hinako vai para seu quarto, e muito abatida ela diz a si mesma que está bem. Voltando para o mundo de Planet, onde ela no jogo se chama Pico, é surpreendentemente atacada por Shiro. Ela pergunta o que porquê disso, se ele iria levar o Iti embora, ele responde que não. Ela pergunta como é o Iti quando está com a família Kabani. Shiro responde que ele é um bom garoto e um pouco travesso. Ela questiona então se eles já se viram na vida real. Shiro responde que não, pois eles eram uma família apenas no jogo. Pico diz que só ela pode salvar Iti de tudo isso. Ela quer fazê-lo sorrir, mas não nesse mundo virtual, mas sim no mundo real. Shiro então diz para Pico que ela é um núcleo de energia do pássaro negro, que fica o alimentando. Pico não entende muito bem o que Shiro quis dizer. E é neste momento que vem uma revelação chocante. Shiro diz para Pico que ela é uma IA, uma inteligência artificial. Ele continua dizendo que pensamentos humanos são resultados de sinais elétricos e reações químicas no cérebro e assim pode ser recriada virtualmente. E assim nasceu a melhor das inteligências artificiais, o pássaro negro. Então ela e outras IAs que sustentam o pássaro negro, Pico não acreditando, nega e fala que não tem como isso ser verdade. Shiro ainda diz mais, revela que o pássaro negro se alimenta de emoções humanas, quanto mais forte, melhor é para ele. Pico enfurecida, achando que ele está falando besteira, e que brincadeiras tinham limite, ela corre para atacar Shiro, mas ela é facilmente derrotada. Então no chão, ver Shiro se aproximar, Shiro começa a falar sobre ela, fala o nome dela que é Hinako Sakurai, uma menina de 17 anos, estuda na escola Musashino. Ela espantada, pergunta como ele sabe tudo isso, e chama ele de stalker de merda, perguntando se ele havia investigado. Ele continua a falar várias informações dela, sobre a vida e coisas que ela tinha feito. Nesse momento ela fica aterrorizada e chocada com tudo aquilo. Shiro diz ainda que Hinako Sakurai é o nome da irmã mais nova de um ex-subordinado dele, e que tinham digitalizado a memória dela para criar Pico, uma inteligência virtual. Pico desesperada tenta deslogar do jogo, mas sem sucesso. Então ele diz que ela nunca deslogou, e que tudo que ela lembra, a realidade que ela acreditava que vivia no mundo real, não passava de um ambiente virtual de Planet, e assim conseguiam fazer uma inteligência artificial complexa e avançada. Pico se ver completamente sem forças e imponente, pois essas revelações dão um choque tremendo. Então Pico é completamente ferida por Shiro. Pico se mostra que praticamente perdeu sua sanidade mental. Então Kamura diz que o dano é de 100% e que poderiam desinstalar ela. Shiro começa a lamentar, pois ela era o primeiro núcleo do pássaro negro que ele havia encontrado sozinho, e achava que era um engano. Porém ele não esperava que ela criasse um vínculo com Iti, então assim ela acabou se tornando fonte de energia para o pássaro negro, pois ela havia desenvolvido emoções por Iti. Eles começam a desinstalação dela, mas antes de morrer por assim dizer, ela se mostra querer falar algo. Shiro pergunta o que ela tem a dizer antes de morrer, se sente desespero ao saber que é uma inteligência artificial, se sente ódio pelos humanos, se tem raiva dele. Em uma cena muito triste e emocionante, em suas últimas palavras ela diz que ama o Iti. E assim, morre. Shiro fica meio abalado com a resposta, se mostrando talvez meio culpado, então Pico é desinstalada por completo. Então Kamuro diz que está monitorando outras IAs para poderem serem desinstaladas. Ainda diz que Arima só consegue ficar sincronizado no jogo por uns 5 minutos. Ele responde que esse tempo é suficiente para acabar de um por um com as IAs. Voltando para Iti, ele se pergunta o porquê de Pico está demorando tanto,
pois já era para ela ter destruído a bandeira do clã e voltado. Então Shiga desprende e ataca Ichi, o derrotando. Leon aparece com Sazumata, e diz que como prometido com Shiga, ele irá invocar o pássaro negro. Então Leon invoca o pássaro, ele surge diante deles novamente, mas Shiga é derrotado facilmente, ele desloga do jogo. Enquanto isso, Arima explica sobre o pássaro negro, ele é a pior das IAs, que é basicamente uma forma de vida, o maior vírus de computador, ele infecta a mente humana e cobre o mundo de malícia, e ainda revela que 3 pessoas já morreram. Voltando para Shiga que havia se deslogado, escuta uma coisa estranha, quando assustadoramente surge atrás dele uma criatura amedrontadora, ele se pergunta se é uma alucinação, que talvez seja muito cansaço, então ele sai na rua para andar um pouco. Quando ele recebe uma mensagem dizendo resistência, e ao mesmo tempo é atropelado, criaturas estranhas surgem, ele acorda como se estive em um sonho, porém a casa começa a pegar fogo e ele é queimado, depois ele retorna de novo, e começa a ser morto várias e várias vezes, como se estivesse em um ciclo de morte infinito. A cena corta para Leon que explica que quem é afetado pelo pássaro negro morre na hora, o corpo da pessoa se separa da mente, e a mente da pessoa é digitalizada, e com isso ficam presos em um mundo que não é nem a realidade nem o jogo de Planet. E então assim isso irá afetar o mundo real todo, ficará caótico. A cena corta para Ichi, que está em Planet andando em um dos mapas, enquanto isso todos estão fofocando o fato dos piratas terem acabado e que Pico havia sumido e excluído o personagem dela. Ichi se vê meio abatido com a situação, não acreditando que ela havia sumido. Então volta para o mundo real, muito triste ele fica no chão se lamentando, e é quando uma mulher aparece, essa era sua mãe Miyabi Arima, eles conversam um pouco, ele se sente mais confortável, então antes de ela ir embora, ele diz sobre o seu irmão Azuma, Sobrei e ele está no hospital, pois ela não sabia disso. E então os dois vão junto visitar Azuma, chegando lá para vê-lo, ela vê algo chocante, Azuma estava em um estado bizarro, sem olho e com sangue escorrendo. Ela grita e sai correndo aterrorizada, Ichi grita desesperadamente para alguém ajudar. A ajuda chega, os médicos examinam Azuma, dizem que ele vai ficar bem, e que era uma hemorragia da pálpebra interna. E que Ichi não precisa se preocupar pois eles receberia a alta amanhã assim como planejado. Azuma e Taichiro conversam. Azuma agradece ao irmão por ter ido vê-lo, e também pede desculpas, e confessa para seu irmão que joga Planet. Então ele pergunta para Taichiro se ele joga, ele continua falando que se diverte muito com Planet, que é como um refúgio. Então nessa hora Taichiro consegue coragem e confessa que ela é o Ichi no Planet e que sabia que ele era o A. Azuma fica muito feliz ao descobrir isso, Taichiro fica surpreso. Quando os dois estão voltando para casa, Taichiro diz que vai trocar o dinheiro para eles pegarem um ônibus. Quando Azuma fica esperando, Kamura aparece de novo para ele, e o alerta para não entrar mais no Planet, que ele siga o conselho dela e ela vai embora. Ao chegarem em casa, Taichiro e Azuma conversam sobre Planet. Azuma não se mostrou disposto em seguir o conselho de Kamura. Ele conversa com seu irmão em como eles iriam reconstruir a família Kabane de novo. Em seu quarto, Azuma tenta logar no jogo, mas sua conta está bloqueada, pois Kamura havia feito isso. Então nesse momento uma criatura bizarra aparece para ele. Em pânico, ele corre para encontrar seu irmão. Vai até a rua, recebe uma mensagem e é atropelado. Assim como aconteceu com Shiga, estava acontecendo com Azuma também, pois ele havia sido infectado pelo pássaro negro. Ichi chega no quarto e vê seu irmão caído e grita que chamaram uma ambulância. Nesse momento Kamura aparece, se apresenta falando seu nome e dizendo que é a subordinada do pai deles. Ele desesperado manda ela ligar para a ambulância, mas ela recusa e diz que Azuma já está morto. Ela explica sobre o pássaro negro ser uma ameaça real e não só no jogo, e que Azuma havia sido infectado enquanto estava jogando como A. E ele estava então preso a uma realidade criada pelo pássaro negro que se chama gaiola, porém ela se surpreende pelo fato de Azuma ainda estar respirando, então ela diz que tem um jeito de Taichiro salvar seu irmão. Ela continua a explicar que a mente dele está preso na gaiola, que originalmente era um mundo virtual criado pelo pai deles, e que replica a realidade ao máximo, então Taichiro é projetado para esse mundo virtual para salvar seu irmão. Ele começa a protegê-lo enfrentando o pássaro. Kamuro havia equipado Ichi para ele conseguir lutar. Quando o pássaro meio que se funde com Ichi, ele diz olá mundo, que um comando para o pássaro negro se separar da gaiola. Ele consegue separar o pássaro da gaiola. Taichiro aproveitam um momento e conversam sobre eles serem irmãos, de como haviam se esquecido de quando eles eram pequenos e se protegiam. Depois da conversa,
Taichiro manda Azuma ir, para ele voltar ao mundo real, mas ele ficaria ali. Azuma fica desesperado ao saber que seu irmão irá ficar lá. Azuma grita para eles ficarem juntos. Ichi se emociona e dá as mãos ao seu irmão para se despedir. Eles choram emocionados, e assim se despedem. Então Azuma acorda. Então é isso, amigos. Esse é o fim da segunda parte. O próximo será o último dessa história. Até a próxima. Abraço.